Bem, irmãos, vamos abrir Filipenses, capítulo 4. Na semana passada nós estudamos acerca da gratidão e da generosidade, essa porção final da carta de Paulo aos Filipenses. Nós estamos chegando já no finalzinho, na próxima reunião que eu estiver aqui com vocês, assim Deus permita, a gente vai estar concluindo essa carta. Ele está falando aqui especificamente à igreja, os nossos irmãos, uma comunidade muito simples, como a gente viu na semana passada. Mas a gente viu que a simplicidade desses nossos irmãos não impediu deles agirem com generosidade. E eu mostrei para vocês que ser rico não é o ponto essencial para que a gente possa socorrer as pessoas. E eles sempre contribuíram para o sustento do apóstolo Paulo, e eles sempre renovaram o cuidado deles e o amor deles para com esse servo. Também nós vimos que eles, nós veremos hoje aqui, que eles estariam mostrando através dessa atitude também, que estavam acolhendo como que estivessem no lugar do seu pastor, porque para eles também Paulo não era apenas o apóstolo, era também o pastor, e eles proviam em oração, em recurso financeiro. Essa gratidão que Paulo está demonstrando aqui, irmãos, nesses últimos versos, essa generosidade, a gratidão de Paulo, a generosidade da igreja macedônia, são modelos exemplares para nós, para que nós possamos seguir. E para tanto, no tocante à generosidade, não precisamos ser ricos, como eu falei, né? A gente precisa apenas ter um coração desprendido e cumprir aquilo que nós vimos. Eu mostrei a passagem de Atos 20, 35, quando Jesus nos ensina que melhor é dar do que receber. Eu mostrei para os irmãos que de diversas situações que Paulo passou na vida, ele sempre foi um homem trabalhador, ele nunca explorou a generosidade dos seus irmãos, ele sempre contribuiu para o seu próprio sustento, trabalhando e fazendo isso com muita dedicação. Ele suou muito por causa disso, e também ele repartia aquilo que ele mesmo produzia no seu trabalho, no dia a dia, ele repartia com seus irmãos e os seus companheiros de lida ministerial. E nesse tempo, nesse trabalho, nessas idas e vindas, ele precisou aprender nessa escola da vida, como eu disse aos irmãos, esse processo que nós temos quando nos falta alguma coisa. Isso significa que nós estamos em um processo de aprendizado, e ele precisou aprender a passar fome, aprendeu a ter abundância, ele aprendeu em todas as coisas, e ele disse que podia todas as coisas naquele que o fortalecia. Nós iremos aprender um pouco mais hoje, né? E pensar um pouco mais sobre esse tema. Nosso estudo será o tema gratidão, generosidade e mordomia cristã. A gente vai aprender esses detalhes aqui nesse verso. Filipenses capítulo 4, 14 ao 20, tá bom? Por favor, abram aí, acompanhem comigo a leitura. Diz assim a palavra de Deus: Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também, vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa, obrigado, o que realmente me interessa, você está aí, eu pensei que você tinha ficado em casa, olha. O que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo as suas riquezas,
sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém? Parece que ele está concluindo já aqui, né? Mas a gente ainda vai ter uma porçãozinha aqui na próxima reunião, assim Deus permita. Tá bom, irmãos? Então vamos aqui. Como no último parágrafo que nós estudamos, Paulo glorificou ao Senhor quando ele disse que podia todas as coisas naquele que o fortalecia. E a gente viu que poder todas as coisas, primeiro tem que aprender, não é, Cleide? Podemos todas as coisas aprendendo, claro, a passar dias difíceis e também dias de muita abundância. Então, ou seja, ele aprendeu que Deus é que lhe dava força para que ele pudesse experimentar todo tipo de humilhação, como fome e escassez, como também formas de honra. E ele disse ali, fartura, abundância. Ele retoma então essa atenção que ele está dando aos filipenses, fazendo menção dessa sua generosidade outra vez nesse novo parágrafo. E ele começa dizendo aqui no verso 14: todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Então Paulo está louvando a Deus aqui. No que sentido? Lembrando os seus irmãos a disposição que eles tiveram no coração em demonstrar que eles eram um com Paulo nos seus sofrimentos. Então havia essa disposição dos seus irmãos de demonstrar que eles eram um com Paulo nos seus sofrimentos. E isso fica muito claro quando a gente observa este verbo que ele está utilizando aqui, que foi traduzido para nós no termo associando-vos. É um verbo que está no auristo, que é quando a ação acontece completamente no passado, mas ele também está no plural, claro, ele está abarcando todos os irmãos da igreja de Filipenses, de Filipos, e também ele está numa condição de contínuo, ou seja, eles fizeram isso e sempre fizeram isso, eles fizeram isso completamente, e sempre que puderam, continuaram fazendo isso, né? Então o verbo está apontando a gente nessa forma, e esse verbo é bonito porque ele também tem uma raiz, desse verbo é de onde vem a palavra grega koinonia. Koinonia é a palavra que a gente entende de comunhão. Então olha, observe, essa ação que esses irmãos fizeram de associar-se a Saulo, é de onde vem a expressão koinonia, comunhão, de onde eu tiro essa ideia aqui que eu estou falando, essa interpretação de esses irmãos, através do socorro, demonstrar que eles eram um com o apóstolo Paulo, que também era o pastor deles. Então, a ideia aqui desse verbo de estar associado é comunicar mesmo comunhão, é comunicar coparticipação. Então, essa associação é de quem está unido como um, como companheiro, nos sofrimentos, na alegria, partilhando de todas essas coisas e sendo coparticipante. Então, essa ideia de coparticipante é participando como, participando como se estivesse ali com ele. Era esse sentimento que Paulo entendia que os seus irmãos nutriam para com ele. Os filipenses demonstravam, meus queridos, que eles se fizeram participantes, tanto na alegria, quanto nos sofrimentos do nosso apóstolo Paulo. Mesmo distante, os filipenses estavam fazendo isso, eles estavam em comunhão e em associação com Paulo, e era importante ele falar isso, não somente por ele estar se alegrando em saber disso aqui, mas é porque é muito fácil as pessoas se associarem às outras quando as coisas estão bem, não é? Quando tudo está indo bem, é muito fácil a gente ter pessoas que queiram se associar com a gente, estar pertinho da gente e ser co-participante da gente. Quando as coisas estão em perigo, quando as coisas não estão indo muito bem, a coisa pode ser que mude muitas vezes, não é? Então, mesmo em perigos, mesmo em atividades muito alegres, eles estavam ali perto de Paulo, mostrando que eram um com ele na pregação do Evangelho, e mesmo nos momentos que Paulo estivesse
passando por qualquer tipo de dificuldade. E nós precisamos aprender isso, precisamos nos associar uns aos outros na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na fartura, na pobreza. A ideia que eu estou construindo aqui é para você lembrar mesmo daqueles votos que você que é casado já fez, não é? Porque, como eu estou dizendo que essa associação é que como se eles fizessem-se um com Paulo, é como que você, quando fez o juramento aí para o seu cônjuge, estaria com ele sempre em qualquer situação, não é? Então nós precisamos aprender a estar próximo em adversidades ou em qualquer circunstância, como os filipenses estavam fazendo. Então é consolador e animador, revigora nosso coração saber que nós não estamos sozinhos, como Paulo se sentia muito feliz em saber que ele tinha quem estivesse associado com ele em todas as suas dificuldades, por onde quer que ele atravessasse. Então, muitas pessoas podem sorrir conosco, como eu disse, só nos dias alegres mesmo, mas nos dias das lágrimas, das tristezas, aí é que a gente vai ver se aquela pessoa é um com a gente. E eu não estou falando aqui de estar associado no dia da alegria por questão de oportunismo, por questão de hipocrisia. Eu não estou falando isso, né? Porque algumas pessoas podem estar muito perto de nós e ser uma questão de oportunismo, ou pode estar muito perto de nós por uma questão hipócrita. Está ali, mas na verdade o coração está com outros sentimentos. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que o que consola nosso coração e nos alegra mesmo é saber que a gente tem gente que se aproxima de nós de coração sincero. E a gente tem. Nesse mundo tão perdido, nesse mundo tão miserável e tão oportunista e tão hipócrita, ainda há pessoas que podem se aproximar de nós com coração sincero. E aqui tem muitos deles, né? Aqui temos muitos. Nós somos essas pessoas, porque Deus tem nos feito assim. Ele está trabalhando em nós assim. E eu espero que vocês sempre estejam comigo nas minhas tristezas, nas minhas alegrias também, como também eu posso estar com vocês nos dias de alegria e dia de tristeza também. Então, chorando, sorrindo, sejamos um, estejamos juntos, associados, tá bom? Então, Paulo disse que isso era bom. Ele disse: vocês fizeste bem ao agir dessa maneira. Isso era muito bom praticar isso. Por quê? Porque isso não tem preço, né? Então não era a questão do dinheiro que eles estavam dando, tinha outros valores muito maiores. Então não é só o recurso, mas é saber que você é um, que você está ali lado a lado. Isso não tem preço, isso vale mais do que dinheiro. Mesmo sabendo que Deus sustenta, nos dá força, irmãos, em qualquer circunstância, sabemos que quando nós nos associamos com irmãos de verdade, principalmente aqueles que atravessam conosco os vales da dificuldade, a gente fica muito feliz e muito consolado. Então o apóstolo Paulo deixou esse conselho prático aqui para a igreja, como também ele já falou em uma outra ocasião. Abram comigo Romanos capítulo 12, versículo 15. Olha o conselho que ele dá aos romanos: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Aí está falando de associação, né? Essa ideia não é somente aqui em Filipenses, ele fala em outros momentos também, inclusive aqui nesse texto. Essa associação, esse fazer um, a gente precisa estar pronto para chorar com os que choram e se alegrar também com os que se alegram. Essa postura aqui, meus irmãos, faz com que a gente desfrute de verdadeira comunhão, coinonia um com o outro. Vai lá de novo em Filipenses, verso 15, verso 17, a gente vai perceber Paulo falando aqui dessa mordomia cristã. Tem aspectos da mordomia cristã aqui, nesses versos que a gente vai ler. Leiam comigo, verso 15 e 16. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou, a palavra de novo, né? Nenhuma igreja fez como vocês fizeram, se tornaram tão co-participantes como vocês foram. Se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades.
Sim, os filipenses estavam associados, junto com Paulo, uma associação financeira. Isso aqui, diretamente aqui, está muito claro. Paulo está agradecendo pela generosidade financeira. Na primeira leitura está muito claro aqui. Porém, o dinheiro não é a única expressão aqui que Paulo está dizendo. Paulo está lembrando do amor, do amor, do cuidado, da atenção, da expressão que eles estão sempre comunicando a ele. Entretanto, o que mais valia nessa relação para Paulo não era o dinheiro, os donativos. O que mais vale numa relação cristã mesmo é o coração. É o coração sincero, o coração que socorre o outro, o coração que ambos dedicavam, tanto a igreja quanto Paulo. E Paulo está sendo muito agradecido aqui, irmãos, expressando esse amor, no momento em que ele precisou, a igreja não se furtou de ajudá-lo. Então, quando a gente está bem associado, isso acontece. A gente está tão um com o outro, que quando a gente sabe de um problema, a gente não se furta em ajudar, porque a gente está muito unido mesmo. Então, a igreja, ao saber das suas dificuldades, ela nunca se furtou em ajudá-lo. Então, Paulo faz menção aqui, que desde o início do Evangelho, aqui para os filipenses, significa quando ele foi lá plantar a igreja. Então, desde quando ele foi lá plantar a igreja, Atos 16, versículo 13, desde ali, eles já estavam contribuindo, ajudando, se mostrando um com Paulo. E quando ele saiu também da Macedônia, ele disse, quando eu parti da Macedônia, a igreja de Filipos ficava na Macedônia, como eu já mostrei para vocês, e ele, depois que trabalhou ali por um período, Paulo chegou aí na sua segunda viagem missionária. Ele fez a primeira viagem, fez uma segunda, fez uma terceira. Na segunda viagem missionária, ele plantou essa igreja lá na Macedônia. E quando ele saiu de lá, ele está escrevendo aqui, mas ele está relatando isso que muitos intérpretes dizem que aconteceu há 10 anos antes de ele escrever essas coisas. 10 anos antes, ele havia saído de lá, e quando ele saiu, ela foi a única igreja que continuou ajudando, socorrendo, sustentando, porque ele sai da Macedônia ali, e ele vai seguindo, vai subindo até chegar à Grécia mesmo, vai chegar na região da Caia, mas quando ele vai evangelizar a Macedônia, como ele disse aí, como ele vai dizer depois, os irmãos de Filipos sempre estavam ali, perto, enviando recursos, ajudando a ele. Quando ele chegou lá, Atos 17, nessa segunda viagem missionária, ele chega em Tessalônica e ele planta a igreja ali. Então, durante todo esse período, Paulo usa aqui a expressão no tocante dar e receber. Foram eles os únicos que estavam fazendo isso. Essa relação aqui que Paulo está dizendo era, a igreja dava, ele recebia com muita alegria. Então havia essa sintonia entre eles. A igreja dava, ele recebia. Paulo sempre estava muito certo de que seria amparado, mas também ele demonstrava que ele era um excelente administrador das coisas que chegavam em suas mãos. Porque essa expressão aqui, no tocante dar e receber, ela está comunicando essa ideia aqui, de alguém que cuida bem das questões monetárias, porque é um termo aqui que está bem prefigurado nas questões de financeira. Então, dar, receber. E Paulo diz que eles não deram, eles deram o bastante. Então, por que eles deram o bastante? Eles deram aquilo que eles podiam entregar, e aquilo que eles podiam entregar, Paulo administrava muito bem, e ele usava muito bem aquele recurso. Eles não davam mais do que o suficiente, porque eles também não tinham condição para isso. Lembra da mensagem passada? Eles eram pobres, e sempre queriam contribuir, tanto para os problemas de outras igrejas em outra região, como também para a vida do apóstolo Paulo. Então, eles não deram muito mais de sobrejar, porque eles davam aquilo que podiam entregar, mas aquilo ali era o bastante. Então, irmãos, aqui nós temos esse princípio necessário para as coisas que chegam em nossa mão, a gente saber administrar. Por quê? Porque senão a gente vai ficar se queixando de tudo que vem nas nossas mãos, a gente não cuida muito bem, a gente não trata muito bem, e depois a gente sai por aí se queixando e dizendo que a gente ganha pouco, que a gente não tem o suficiente, que nunca dá, e a gente fica se queixando.
Mas às vezes é porque a gente não sabe cuidar do pouco que a gente tem. O pouco pode ser suficiente, né? O diz um ditado popular, né? Pouco com Deus é muito, né? Então Paulo está nos mostrando aqui esse detalhe. O pouco pode ser suficiente, né? Agora, o problema muitas vezes é a pessoa que não quer encarar essa realidade da vida, essa faceta da vida, que muitas vezes ela fica ali angustiada e gasta demais, faz compromisso demais e não cuida como um bom mordomo das coisas que a gente tem. Olha o que Paulo está dizendo aqui, ele recebeu uma quantia, ele recebeu uma importância e aquilo não foi suficiente, né? Então, Deus dá o que é necessário, irmãos. Deus não vai deixar de nos dar o que a gente precisa. E a gente precisa saber administrar o que Ele deixa nas nossas mãos. Ele confia em nossas mãos para que a gente possa ser bons mordomos. Então, nunca mais fique pensando assim, bobagem. Saiba administrar bem o que você tem. E quando eu estou falando isso aqui eu acredito que fala para todo mundo aqui. Fala para todo mundo, né? Que a gente, às vezes, quando ganha um valor, está ganhando um salário, recebe um aditivo, aí a gente já acha que já pode fazer muito mais, aí já vai, já se compromete, aí, né, aquele valor que poderia chegar para te dar mais conforto, você ainda fica mais sufocado ainda, né? Gasta de chegar, aí o cartão vai, aí cartão daqui, ganha 10 mil, mas gasta 30, né? A gente precisa tomar cuidado, porque senão nós não estaremos sendo bons mordomos das coisas que Deus nos dá. Então, Paulo está mostrando aqui, simplesmente para os irmãos, no elogio, no agradecimento que ele está dando, olha, vocês, irmãos tão simples, tão humildes, mandaram que fosse suficiente, claro que dentro da providência de Deus, mas foi suficiente, foi o bastante para a manutenção necessária para ele. Então, ele não estava se queixando, ele estava agradecendo a Deus. E para que ficasse mais claro para os discípulos e para nós que estamos lendo aqui, a preocupação de Paulo nunca foi os donativos, nunca foi o dinheiro, ou quanto fosse chegar. Ele iria bem administrar. A preocupação que Paulo tinha é que os seus irmãos prosperassem e fossem, por Deus, recompensados pelo que eles estavam fazendo. Veja aí o verso 17. Não que eu procure o donativo, não que eu ficasse... tá pouco, eu quero mais, manda mais um pouco aí porque não está dando. Não que eu procure os donativos, não é isso que me motiva, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito, é que eles sejam beneficiados, é que eles tenham crédito. Tem pessoas que só querem olhar para o seu próprio umbigo, né? Só quer olhar para si, é aquela pessoa que só fica puxando para cá, mas nunca está desprendido para doar. Paulo está feliz porque os irmãos estão doando, estão fazendo, mas ele disse que o que mais ocupava o coração dele não era a quantia, não era o valor, não era o que iria chegar. Ele saberia que ia vir suficientemente. Deus, na sua providência, ia dar o que ele precisava. Mas o que mais preocupava Paulo é saber que os seus irmãos tivessem o fruto que aumentasse o crédito deles para com quem? Com Deus, não é? Não é o cartão de crédito para aumentar o limite, não. Algumas pessoas vão pensar assim, então eu vou começar a fazer, vou dar, e Deus vai me dar. Isso não tem nada a ver isso aqui. Entende? Não tem nada a ver aqui de eu dou mais, e quanto mais eu dou, mais Deus vai me dar. Deus não está dentro dessa barganha, não, como muita gente ensina. Você tem que dar, e quanto mais você dá, mais Deus vai ser... Você obriga a Deus te dar. Que loucura isso. Mas também não podemos negar que Deus é um Deus recompensador. Deus recompensa os filhos que servem, os filhos que doam. Deus recompensa. Então, há dádivas que Deus nos dá, que devemos bem administrar, e quando bem administradas, dispensadas, distribuídas, Deus nos dá mais da sua graça, para que a gente possa desfrutar mais das suas benesses, para que a gente possa abençoar mais outras pessoas também. Então, aqui não é uma questão de que eu vou dar, e se eu der, Deus vai me retribuir, está obrigado a me retribuir. Não é assim, não é teologia da prosperidade, mas Deus é um Deus que recompensa. Então, todo o bem que você faz, todo ato que você faz,
um coração sincero e singelo para Deus, não se preocupe que Deus está acrescentando para o seu crédito. Agora, o que é esse crédito? Eu não sei, eu não sou Deus para lhe dizer o que é. E Paulo também não deixa muito explícito isso aqui. Mas Deus recompensa. Deus não é galardoador? Não é galardoador, irmãos? Onde é que está escrito isso? Gálatas? Está escrito em Hebreus, né? Hebreus. Que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, Deus dá, Deus abençoa. Isso aqui me lembra muito, irmãos, uma passagem em Mateus capítulo 6. Abrem comigo, Mateus capítulo 6, verso 19 a verso 20. Não acumuleis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, ali também vai estar o quê? Não, o problema não é o tesouro, não é? O problema aqui é o tesouro, é onde está o coração, não é? Então, se o nosso coração estiver nas coisas, se os nossos corações estiverem nas coisas eternas, estiverem nas coisas do alto, estiver nas coisas de Deus, o pouco que você tem e que você investe no reino de Deus, que você abençoa pessoas, que você cuida muito bem como um bom mordomo do que você tem, você está ajuntando tesouros espirituais, né? Então, se o seu coração estiver nessas coisas boas do alto, então amém, você está juntando tesouro no lugar certo. Mas se você estiver fazendo por barganha, você está juntando onde o ladrão rouba, onde a traça come e o ferrugem corrói. Então, o problema não é o tesouro, irmãos. O problema não é ser recompensado. Deus é galardoador, Ele é recompensador. E é bom pensar em recompensa. Por que não? É bom pensar, mas da maneira correta. É bom nosso coração estar no lugar certo para a recompensa. Tá bom? E Deus nos dará segundo a sua vontade e segundo o seu beneplácito. Então, você faz o bem e muitas vezes você não espere que o bem vai ser naquela medida que você determina, porque quem vai dar é Deus na hora certa, no seu plano, na sua vontade. Vejam outra passagem em Provérbios. Provérbios 11, 24 a 25. Eu estou lendo na NAA, viu? Talvez a minha versão aqui está um pouco diferente do que vocês estão acompanhando. Provérbios 11, 24 a 25. Olha que texto bonito. Uns dão com generosidade e tem cada vez mais. Então, ele está falando que são todos, né? Então, são alguns detalhezinhos que a gente tem que ver, né? Alguns dão com esse coração que está... E mesmo assim, alguns dão com generosidade e tem cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam aonde? Aquele que é avarento, né? O cara tem, pode dar, não dá, se apegam tanto à riqueza, se seguram tanto no dinheiro, acreditam que o dinheiro que vai garantir eles retém tanto, e em um dado momento pode passar um grande vendaval e ele perder tudo. Quer ver? Quem que estava contando que as ações da Casas Bahia iam cair daquele jeito e ela ia fechar 300 lojas, né? Quase 300 lojas a hora por dia. Quem era acionista que investiu muito dinheiro perdeu muita coisa ali. Então, dinheiro vai e vem, irmãos, né? O mercado monetário é assim, né? Então, a gente pode ficar se apegando a essas coisas. Hoje você está ganhando bem, mas amanhã você pode estar ganhando menos, tal. Não é o dinheiro que nos assegura. Nosso coração não pode estar nele. Nosso coração precisa estar nas coisas do alto, nas coisas eternas. Compartilhar, ajudar, socorrer é uma coisa do alto, é uma coisa de Deus. E eu fico com medo de dar, de ajudar e me faltar amanhã. Não fique assim, né? Não pense dessa maneira. Compartilhe. Lembre-se do verso que a gente viu anteriormente. Deus dá seu crédito, né? Agora o coração tem que ser singelo. Não adianta fazer por barganha ou achando que você está impondo a Deus te dar alguma coisa. Você está jogando no mar, jogando precipício abaixo e não vai ter retorno nenhum.
Veja também o capítulo 19 de Provérbios, verso 17. Quem que se compadece do pobre empresta ao Senhor. Coisa, né? Vocês já devem ter visto isso aí. Então, quem se compadece e ajuda e socorre, é como se estivesse emprestando a Deus. E este vai fazer o quê? Não está projetando não, né? Caiu, ó. Se você acompanha aí, ele vai dizer que, e este lhe retribuirá o benefício. Deus não é o Deus que retribui? Não é? Segundo sua vontade, tá bom? Então, se você se compadece para alguém, faz um gesto de bondade, o texto diz que Deus retribui. Então, Deus vai retribuir o benefício, o gesto de bondade, o gesto de misericórdia. Então, o que Paulo está falando lá para os filipenses é que eles, em um certo momento, serão recompensados por Deus. Ele também fez questão de lembrar aos seus irmãos que eles deveriam ficar sabendo que ele sempre procurou, naquele termo que ele falou, né? No tocante dar, receber. Ele sempre procurou, meus irmãos, agir com muita honestidade, com muita humildade, aos benefícios que ele recebia das mãos dos seus irmãos. Então, é uma espécie de, essa palavra aqui, do tocante dar e receber, como eu falei, é uma espécie de trocadilho aí no mundo financeiro, que dá a entender isso, esse cuidado, essa prudência, esse bom trato com as questões financeiras. Então, Paulo quer que seus irmãos fiquem sabendo que ele procurou ser muito zeloso, que ele procurou tratar com muito cuidado tudo que chegava nas suas mãos. Aí é que está a questão da mordomia cristã. Mordomia cristã diz respeito de como lidamos com tudo que Deus nos concede. Tudo que temos, na verdade, é de Deus. Então, a mordomia cristã diz isso. Esse óculos que eu estou usando aqui, eu preciso cuidar dele direitinho, porque Deus me confiou. Coisas simples, irmãos, a gente não leva com seriedade e com cuidado e com zelo, né? O óculos, a camisa, o sapato. Aí os meninos chegam em casa, deixam o sapato fedendo a chulé. Isso não é zelo, mas o sapato Deus te deu para você ser um bom mordomo. Não somente isso, né? Tudo pertence a Deus. Então, como tudo pertence a Deus, tem que ser bem administrado. Deixa eu te dizer, nós precisamos aprender a ser bons mordomos e responsáveis mordomos por aquilo que Deus nos dá. O casamento é uma mordomia, então você tem que cuidar do seu casamento, porque o casamento Deus deu, mas pertence a Deus, né? Não cuidar do casamento não é ser um bom mordomo. O filho não cuidar bem da mãe ou do pai é também uma falta de mordomia. A amizade que você tem, a falta do trato com a amizade, falta de honestidade, tudo isso é não agir com mordomia. A inteligência que Deus te deu, a sabedoria, o trabalho, a casa que você tem, o quarto que você tem, a cama que você dorme, as coisas que você tem, a inteligência, como eu estava dizendo, tudo foi concedido por Deus, tudo pertence a Deus e por Deus foi confiado a você e você precisa ser zeloso, não pode ser irresponsável. Então Paulo dizia, no tocante dar e receber, quem naquele tempo via essas frases como essa sabia muito bem, é zeloso, sabe administrar muito bem, Então traz essa ideia para nós aqui da mordomia. A sua saúde, a minha saúde, a gente tem que se cuidar, a gente tem que cuidar bem do nosso corpo, porque a gente precisa ser bom mordomo do nosso corpo, né? Praticar boa mordomia do nosso corpo, para que a gente fique bem, ande bem e glorifique a Deus por meio dessas coisas. Então não é somente o dinheiro, viu, irmãos? Não é somente não gastar demais no cartão de crédito, não consumir todo o recurso que você tem. Outras coisas também representam mordomia cristã. Então vamos lá, vamos para o verso 18. No verso 18, Paulo vai trazer aqui uma fala de louvor a Deus. Verso 18: tenho recebido recebi de tudo em abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, me deu, me entregou as coisas que ele recebeu da parte dos filipenses. Lembra de Epafrodito?
aquele que foi lá para ajudar Paulo, não é isso? Enviado pela igreja. Ele também levou, quando ele chegou lá, essa oferta que ele está agradecendo aqui agora. Ele está agradecendo essa oferta. Recebi tudo e me supriu plenamente. E ele vai levar essa carta. É Epafrodito que vai levar essa carta aqui que ele está escrevendo de volta para os irmãos, porque Paulo continua preso ainda, né? Ele continua preso, não sabe quando é que vai sair, mas sabe que vai sair. Então ele levou. O ponto mais bonito aqui é que ele está dizendo aqui, ó, no final, ele toma aqui o sistema de ofertas do Velho Testamento, de gratidão e ofertas do Velho Testamento, que eram aceitas por Deus, quando ele diz aqui que as ofertas que eles dedicaram a ele foram recebidas, né, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ou seja, quando a gente repartilha, quando a gente doa, quando a gente dá, nós estamos adorando a Deus, né? Então isso aqui é uma coisa tão singela aqui, que Paulo encarou essas ofertas, ele faz uma interpretação bem teológica, né? Não é simplesmente dinheiro, é adoração. Então quando a gente faz assim, irmãos, com esse coração, com essa união, com essa devoção, quando a gente trata bem também as coisas com essa mordomia, a gente está adorando a Deus. Então doar, abençoar alguém, Deus é que está sendo glorificado e adorado com aquele gesto que você faz. Por isso que isso deve ser suficiente para o doador, né? Para o doador, isso deve ser algo bem suficiente. Não esperar retorno humano nenhum. Mas ele fica feliz e satisfeito, porque através desse gesto, quem está sendo adorado é Deus, né? Que você adore muito a Deus, viu, irmãos? Por meio disso, de ajudar e socorrer muita gente necessitada. E suas ofertas sempre cheguem a Deus, suas dedicações e socorro por alguém, sempre cheguem a Deus como aroma suave, sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Por isso que no verso seguinte, ele vai dizer o seu desejo. Qual é o desejo que ele diz? Que o meu Deus, verso 19, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um de vossas necessidades. Ou como diz, o meu Deus, ele não está sendo aqui, como é que fala? Egoísta, né? Mas ele está tão certo de que Deus vai abençoar esses irmãos pelo que eles fizeram, pelo fato de eles terem adorado a Deus de uma forma tão bela. Ele está certo que, é como se ele estivesse dizendo assim, eu estou certo, meu Deus vai prover a vocês, assim como por meio de vocês proveu a mim. O meu Deus em Cristo Jesus haverá de socorrer cada um de vocês nas suas necessidades. É porque esses irmãos eram simples mesmo, irmãos. Eram irmãos simples, mas de um coração tão dilatado, de um coração tão generoso. E ele sabia que Deus, ele tinha certeza que Deus iria fazer o que ninguém poderia fazer por eles e suprir todas as suas necessidades. E por isso ele no verso 20 fala aqui com toda a sua convicção aqui, ó. Ora, agora ele fala o nosso, né? Ele disse o meu Deus, agora ele fala o nosso. O nosso Deus e Pai, ao nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, toda a glória, todo louvor ao Deus único bendito para sempre. Então é tão bonito ele colocar aqui que ele, como ele disse, é o meu Deus, mas também é o nosso Deus e é o nosso Pai, porque o pai sabe o que o filho precisa, né? Quando o meu filho precisa de uma coisa, eu sei avaliar, né? Se ele me pede uma coisa, eu sei dizer não ou sim para ele. Então eu sei avaliar por ser pai. Imagine nosso Deus que é santo, que é puro, que é poderoso, que é soberano, que sabe muito mais do que qualquer pai aqui. Ele não nos dará? Ele nos dará, irmãos, nos sustentará. E em Cristo Jesus, nosso Deus Altíssimo é quem nos dá sabedoria, nos dá um coração grato, generoso, para sermos bons mordomos dos recursos que Ele nos confia, e assim, a cada dia glorificamos a Ele, hoje e para a eternidade. Amém.